A paz, irmãos. Hoje eu quero ler com vocês uma passagem em Marcos 9, a partir do versículo 14, que diz assim: Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: O que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito o ataca, meu filho joga-o no chão e ele começa a espumar e ranger os dentes, e ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. E eu quero dar ênfase no versículo 23 e no versículo 24, que diz assim: Jesus respondeu: Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: Eu tenho fé. Ajude-me a ter mais fé ainda. Muitas vezes nós vamos até o Senhor e entregamos nossos problemas, entregamos as nossas dificuldades. E em troca, nós queremos receber uma resposta. Queremos receber um milagre, queremos receber a provisão. Quando nós entregamos os nossos problemas ao Senhor, nós queremos ver algo acontecer. Mas nem sempre nós vamos receber a resposta do jeito que nós queremos. Simplesmente porque Deus sabe o que faz. E só Deus sabe os planos que ele tem para nós. Igual está escrito em Jeremias 29, versículo 11. Só eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano. Planos de esperança e de um futuro. E em Marcos 9, do versículo 14 ao 29, nós vamos ver a história de um pai que procura a ajuda dos discípulos para resolver o seu problema, que até então era que o seu filho estava dominado por um espírito mau. Nós vamos ver no decorrer dos versículos que isso gerou um grande rebuliço, gerou discussão, os mestres da lei estavam discutindo, e se nós atentarmos nos versículos 18, vai falar que o pai pediu para os discípulos expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Então, lendo isso, nós imaginamos a frustração de um pai que buscou ajuda, querendo uma resposta, querendo um milagre. E quantas vezes acontece isso com nós? Porque os discípulos, eles oraram e tudo mais, só que nada aconteceu. Só que eu digo que sim, algo aconteceu. Não aconteceu do jeito que os discípulos esperaram. Não aconteceu do jeito que o pai esperou. Mas aconteceu conforme os planos de Deus. Porque lá na frente, Jesus mostrou que esse espírito ele só pode ser expulso com jejum e oração. Ou seja, o milagre aconteceu no tempo certo, porque Jesus usou isso para mostrar para a multidão e para os seus discípulos que ele era realmente o Filho de Deus, e ele trouxe mais uma lição para a fé daqueles homens. E se você parar para pensar, quantas vezes nós oramos e pedimos coisas ao Senhor e pensamos que nada aconteceu. Muitas vezes nos frustramos e desistimos de continuar orando. Porém, quando Jesus chegou a essa multidão que estava discutindo e perguntou o que estava acontecendo, o pai teve coragem de falar o que aconteceu. E ele ainda falou: eu pedi para os discípulos orarem e não aconteceu nada. Ele podia ter pegado seu filho e ido embora, mas não. Ele persistiu e entregou para Jesus
aquele problema. E ele ainda falou assim, tenha pena de nós. E falou para o mestre, se o Senhor pode. E Jesus disse, se eu posso, então tudo é possível para quem tem fé. Em Isaías 55, versículo 8 ao 11, fala que o Senhor diz assim, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também, a ordem que eu dou não volta sem ter feito o que eu quero, ela cumpre tudo o que eu mando. Então, quando nós oramos, e às vezes parece que não vamos receber a nossa resposta, quando nós oramos e pensamos, nossa, Deus está em silêncio, nem sempre quer dizer que nos falta fé. Nem sempre quer dizer que você está em pecado. Nem sempre quer dizer que Deus não te ama mais. Isso quer dizer que a gente deve continuar orando e persistindo, porque o Senhor, Ele sabe o tempo certo de entregar as coisas. E aí, para dar continuidade, eu vou contar o meu testemunho. Desde 2018, eu estava no segundo ano do ensino médio e eu não sabia realmente o que eu queria, uma profissão para eu seguir. Mais ou menos quando você tem 17 para fazer 18 anos, os jovens eles sofrem aquela crise existencial que não sabe o que vai fazer da vida. E eu estava nessa. Aí no JOP de 2018, eu coloquei como propósito para que o Senhor me desse uma profissão que, independente de qual fosse, eu pudesse usar para a honra e para a glória dele. E aí, em julho de 2018, eu consegui fazer um estágio. E nesse estágio, eu descobri o que eu queria ser, profissionalmente falando. E aí, no estágio, eu aprendi bastante coisas. E neste mesmo ano de 2018, aconteceu algumas coisas na igreja e apareceu a oportunidade de eu poder contribuir nessa área de comunicação. E aí eu vi que o agir de Deus estava trabalhando sobre a minha vida. Surgiu bastantes oportunidades e eu não tinha tanto conhecimento. E mesmo assim, as poucas coisas que eu fazia, eu tentava fazer o meu melhor. E aí, em dezembro de 2019, eu concluí o ensino médio e também o estágio. E aí, desde então, eu estou procurando um emprego na área dos meus sonhos, na área que o Senhor me mostrou. Eu penso que não é só porque eu quis isso, mas que Deus me entregou isso. E aí, eu fui fazendo alguns cursos, me desenvolvendo. Mesmo assim, não era o suficiente. Eu precisava fazer uma faculdade. Mas como você vai fazer uma faculdade sem ter emprego? Porque a minha nota do Enem não era suficiente para dar uma bolsa 100%. E aí eu fui entregando nas mãos de Deus. Todos os anos, principalmente no JOP, era onde eu mais orava para o Senhor me ajudar. E aí, ano passado, o ano de 2020, o ano que pareceu que tudo ia dar errado, o ano que muitos sonhos, muitos planos foram destruídos, eu entreguei isso nas mãos do Senhor, porque o JOP de 2020 foi o JOP que mais transformou a minha vida. Foi o JOP que realmente eu vou levar para a minha vida e eu tenho tantos testemunhos para contar. E, fazendo um lembrete, daqui poucas semanas vai começar o JOP de 2021. E todos nós temos oportunidade de participar e ver a nossa vida realmente transformada. O Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer pelo seu povo e por isso nós devemos buscá-lo. E eu sou uma prova disso, porque ano passado aconteceu tantas coisas maravilhosas, coisas que eu não imaginava viver. E aí eu continuei mandando currículo, muitos currículos e nada de conseguir emprego. Tanto é que uma semana antes de começar a pandemia, eu tinha feito uma entrevista e estava tudo certo para eu começar a trabalhar. Só que na semana seguinte começou a pandemia. E aí o homem da empresa me ligou e falou que ia demitir funcionário. Então, como que ele me contrataria? E isso aconteceu várias vezes.
Várias vezes parecia que tudo ia dar certo, mas aí no fim dava errado. E aí eu não desisti, continuei orando. E mais ou menos julho, o Senhor abriu uma porta para fazer um bico. E através desse bico, eu consegui ingressar na faculdade. Eu ingressei na faculdade em agosto, no 2º semestre. Só que o bico é temporário. E mais ou menos em outubro, acabou. E aí eu fiquei preocupada, como é que eu vou pagar a faculdade? Eu até pensei em trancar a faculdade. Mas aí o Senhor usou uma pessoa que eu realmente não esperava. E ela me ajudou a pagar a faculdade. E ela me falou assim, Duda, eu vou te ajudar a pagar a faculdade durante 3 meses. E aí eu fiquei angustiada. Nossa, 3 meses? O que eu vou fazer em 3 meses? E aí eu fiquei desesperada. Comecei a mandar um monte de currículo, fazer tanta coisa para tentar não ficar desempregada durante esses 3 meses. Eu tinha um prazo e todo dia eu ficava, nossa, falta tantos dias para acabar 3 meses. Mas aí o Senhor, ele continuou provendo. E aí eu percebi que tudo que eu estava fazendo tinha que ser entregue para Deus. Teve uma das entrevistas que eu fiz que o entrevistador perguntou assim, mas o que você faz no seu tempo livre, além de estudar? Aí eu falei, eu faço as artes da igreja. Mas fora as artes da igreja? Eu estudo o louvor da igreja. Eu faço isso da igreja. E na hora que eu estava falando com ele, eu percebi que tudo na minha vida envolvia algo para o Senhor. Então, eu não precisava me desesperar, porque a minha vida estava girando em torno de tudo que o Senhor estava pedindo para eu fazer. Então, eu entreguei os meus caminhos a Ele e tinha a plena convicção de que mesmo que eu não arranjasse emprego, alguma coisa ia acontecer. E foi acontecendo, porque teve mês que eu pago a faculdade até o 5º dia útil do mês. Teve meses que no dia 4 eu não tinha o dinheiro, mas no dia 4, à tarde, aparecia o dinheiro e eu conseguia pagar no 5º dia útil. E aí, eu tenho uma frase anotada na minha Bíblia, que foi o pastor que falou, que ele disse assim, não é simplesmente o que você faz, mas é como você faz e o porquê você faz que te torna aprovado e humilde diante de Deus. Então, nós não devemos servir simplesmente porque, essa é a minha função, eu tenho esse cargo, ou então me obrigaram, o líder falou, você vai fazer e eu vou fazer. Não, a gente deve servir ao Senhor de toda a vida. A gente não deve ter uma vida separada. Por exemplo, ser uma Eduarda na igreja, ser uma Eduarda na escola, ou uma Eduarda em casa. A gente deve ser uma única pessoa que reflete a glória de Deus. Porque se a gente for várias faces, como que a gente vai dar um bom testemunho para as pessoas lá no mundo? E mesmo assim, o Senhor, ele continuou provendo. Mesmo às vezes eu ficando com medo, às vezes com dúvida. Como esse homem aqui, eu cheguei a Jesus e falei, Senhor, o Senhor pode me dar isso? E várias vezes falou, tudo é possível para quem tem fé. Só que entenda que nem sempre você vai orar e vai receber amanhã ou vai receber daqui uma semana. Às vezes vai demorar 1 mês, 2 meses e às vezes vai demorar anos. Mas você deve continuar orando porque tudo é possível para quem tem fé. E aí eu consegui um bico de babá no finalzinho de dezembro. Eu não procurei. A mãe das crianças era uma pessoa que vinha na igreja e eu conhecia faz anos. E ela mandou mensagem falando que precisava de alguém para ficar em tempo integral com seus filhos. E aí eu vi o agir do Senhor, porque eu realmente não procurei. Foi um dia que eu estava muito triste, porque eu pensei, nossa, daqui 2 semanas eu já vou ter que vou ter que pagar a faculdade. E foi em dezembro, em janeiro você tem que pagar junto a matrícula. E eu pensei, nossa, o que eu vou fazer? E aí o Senhor me deu a resposta. Não foi do jeito que eu queria, porque eu queria um emprego na minha área. Mas o Senhor, ele continuou
trabalhando, porque não era o tempo. E nesse bico de babá, eu não recebia o salário elevado, e nem pouco. Era exatamente o que eu precisava para pagar a faculdade e ajudar nas contas de casa. E isso que me surpreendeu muito, porque não foi algo assim que eu fiquei, Senhor, eu preciso ganhar X para ainda sobrar. Não, foi exatamente para pagar a faculdade, ajudar em casa e ainda sobrava. E aí aconteceu que eu continuei estudando e me esforçando. E aí teve um dia que eu vi uma vaga no Facebook, igual muitas outras que eu tinha visto e me inscrito. Só que nenhuma delas deu resultado. E eu olhei para essa vaga e falei, nossa, será que eu me inscrevo? Aí eu olhei os requisitos, olhei muitas coisas e vi que eu me encaixava neles. Só que, fazia uns 20 minutos que a agência de design tinha postado essa vaga e já tinha 33 comentários, currículo enviado. Eu sou fulano de tal, estudante de não sei o quê. 33 comentários dessa forma. E eu pensei, nossa, faz 20 minutos que a agência mandou a vaga e já tem tanta gente assim, por que eu vou me inscrever? Aí saí da página. Aí depois aquilo ficou me incomodando. Por isso que você deve estar sempre conectado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não fala só quando você está lendo a Bíblia. O Espírito Santo não fala só quando você está cantando. O Espírito Santo não fala só quando você está na igreja. Ele fala com você 24 horas por dia se você quiser estar conectado com ele. Porque muitas vezes a gente prefere estar conectado com a internet, com o celular, e esquece até que Deus existe. Só lembra de Deus no dia do culto. Porque você, principalmente se for mulher, de manhã cedo você já vai pensar, eu vou com essa roupa para o culto. Aí você lembra que você tem que ir para a igreja. Mas a gente não pode ser assim. A gente tem que estar o tempo inteiro orando e se permitir ser ministrado pelo Espírito Santo. E aí eu saí, aí eu fui, voltei e fiquei com aquilo me incomodando. Eu falei, eu vou me inscrever nessa vaga. E aí eu me inscrevi. Só que quando eu estava me inscrevendo, eu senti algo que eu tinha que fazer, um propósito com Deus. E eu não falei para ninguém. A única pessoa que sabia que eu me inscrevi nessa vaga foi minha mãe e minha irmã, porque elas estavam em casa. Mas eu senti que eu precisava fazer isso. Eu não contei para ninguém, absolutamente ninguém. E aí, passou umas semanas, mandaram um e-mail falando que o meu currículo e o meu portfólio foi aprovado para pré-entrevista. Eu fiz a entrevista, passei na entrevista e, mais uma vez, eu glorifico a Deus, porque todas as artes e os vídeos que eu fiz na igreja, gerou grande impacto para os entrevistadores. E todas as vezes que eu fazia entrevista antes, as pessoas perguntavam assim, mas esse seu trabalho é remunerado? Eu falei, não, é um trabalho voluntário. Ele falou assim, e sempre falava, nossa, mas tá tão bem feito e é um trabalho voluntário. E eu fico feliz com isso, porque é Deus que vai dar a recompensa. Muitas pessoas fazem as coisas esperando receber uma glória, esperando receber um elogio. Mas tudo que você faz na igreja, não existe algo pequeno ou grande, mas para Deus tem o seu valor. Se é varrer um chão, se é alinhar as cadeiras, se é cantar, se é pregar, não importa, porque tudo tem o seu valor diante de Deus, e não nós que estipula esse valor. Porque normalmente as pessoas querem fazer coisas que elas são vistas, mas Deus, ele valoriza tudo, até mesmo aqueles ministérios que a multidão não vê, até mesmo aqueles ministérios que às vezes você está de pé hoje porque tem um irmãozinho lá no fundo orando por você. Às vezes os seus filhos estão no caminho do Senhor porque tem uma tia lá na salinha escondida ministrando na vida deles. Então todas as coisas feitas para o reino de Deus são importantes. E essas artes, os vídeos, tudo que eu tenho feito para a igreja gerou grande impacto. E eu fiquei muito feliz, porque eu passei na entrevista e aí eu fui para a fase de testes. Na fase de testes, eu fiz uma arte e eu me baseei numa arte antiga que eu fiz da igreja. Ela foi a minha inspiração. Eu pensei, como é que eu faria isso? Porque eu procurei tantas referências e nada me ajudou. Mas aí eu busquei e falei, eu vou buscar uma referência em algo que eu fiz para o Senhor. E isso deu certo.
E aí eu fiz o teste, passei no teste. E aí elas disseram que as 3 fundadoras dessa agência de design falaram assim que ia fazer uma reunião e ia discutir o resultado de todos os testes daquelas pessoas. E mais uma vez eu senti medo, eu fiquei com dúvida, porque eu pensei, nossa, se aquelas 33 pessoas que falou que era isso, era aquilo, que tinha isso no portfólio, tinha tanta coisa, passou junto comigo, será que eu vou conseguir? Será que essa vai ser só mais uma vaga que eu me inscrevi, fiz a entrevista e passei no teste, só que eu não vou concluir, eu não vou chegar até o final. E aí eu continuei orando e eu pedi para o Senhor tirar essa dúvida dentro de mim. E aí, várias vezes eu li essa passagem, porque você vê que o pai, ele procurou ajuda. E da primeira vez não deu certo. Assim como comigo, da primeira, da segunda, da terceira, e infinitas vezes não deu certo. Só que ele continuou ali, e quando Jesus perguntou o que estava acontecendo, eu penso que ele deixou a dúvida, o medo de lado. Ele deixou a vergonha. Imagina a vergonha daquele pai, com seu filho nos braços. Os discípulos não conseguiu curar. Os discípulos que eles se achavam porque eram os discípulos de Jesus. Os fariseus estavam lá, que eram os mestres da lei. Eles eram os caras do tempo. Então, imagine a vergonha, imagine o medo, imagine a dúvida, a angústia no coração desse pai. Mas aí, quando Jesus perguntou o que estava acontecendo, ele falou o que aconteceu. Ele explicou tudo, desde o início. Porque o menino estava assim desde pequeno. Então, imagina quantas vezes ele tentou curar isso do seu filho. Ele poderia ter levado ao médico, o médico falava que era isso. Se levasse ao sacerdote, o sacerdote falava que era isso. Mas a única solução foi quem? Foi Jesus. E Jesus falou, se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. E aí o pai falou, eu tenho fé. Só que a fé dele provavelmente estava muito fragilizada por causa de todas as tentativas que ele teve. E só que ele teve coragem de falar, ajude-me a ter mais fé ainda. Jesus nos fala em sua palavra que se a nossa fé for, mesmo que ela seja pequena, mas que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela fará muitas coisas. Então, às vezes, nós passamos por tantas coisas e isso acaba fragilizando a nossa fé. Essa pandemia que a gente está vivendo pode ter fragilizado a sua fé, mas o Senhor te diz hoje que tudo é possível para quem tem fé. Então, tenha coragem de falar, Senhor, eu tenho fé, mas ajude-me a ter mais fé ainda. Esse crescimento que o Senhor dará a você te dará forças para levantar, te dará forças para criar ânimo, te dará forças para tentar mais uma vez. Porque se o Senhor não tivesse me dado força para tentar mais uma vez, eu não teria conseguido essa vaga. E aí no dia 3, foi quarta-feira passada, dia 3, 1 hora e pouco antes de vir para o culto de quarta-feira, eu estava na casa da Gilma, da minha sogra, e aí a fundadora da agência ligou para mim. Primeiro eu já não ia atender porque eu não atendo número estranho, principalmente porque a TIM fica ligando demais. Aí eu falei, eu não vou atender. Mas eu falei, mas se for alguma coisa importante. Aí eu fiquei pensando, vou atender. Atendi. E aí ela falou, oi, boa tarde, estou falando com a Eduarda. E aí ela explicou tudo, falou o que as artes do meu portfólio significou para elas, e elas disse que o meu perfil encaixava certinho no que elas queriam. E aí, na hora, eu fiquei sem reação. Tanto é que eu vim para o culto passando mal. Eu pensei que eu ia até morrer de tanta felicidade, porque minha cabeça começou a doer, meu estômago começou a doer, eu estava tremendo, porque eu não esperava isso. E aí, o bico que eu estava fazendo de babá, ele continuou. Em todo esse tempo que eu estava tentando, eu não desisti daquilo que o Senhor me entregou antes. Se eu tivesse pensado assim, eu me inscrevi nessa vaga, agora eu vou sair desse bico de babá. Mas não, porque eu orei e entendi que não era tempo. Porque o Senhor me enviou até lá por um propósito. Então, em todos os lugares que você vai, todas as situações que você passa,
é por um propósito. E eu tenho grande felicidade de ter ficado esses meses com aquelas crianças, ter ficado esses meses com aquela família, porque eles me ensinaram coisas e eu pude ensinar coisas para eles. Então eu entendi o propósito de eu ter ficado lá. E aí eu conversei com a mãe deles e eu fiquei nesse bico de babá até o dia 12, que foi sexta-feira. E eu iria iniciar o meu estágio dia 15, que é na segunda-feira. E aí eu vejo o propósito de Deus agindo em todas as coisas. Tem uma frase também que o pastor falou em uma pregação, eu deixo anotada aqui na capa da minha Bíblia, que fala assim: para quem tem fé, a bênção dada por Deus só acaba quando começa outra. No início da frase fala para quem tem fé. Então, isso é um ato de confiar em Deus, é um ato realmente de fé. Às vezes você está andando no escuro, você não está vendo o que está lá na sua frente. Mas para quem tem fé, a bênção dada por Deus, ela só vai acabar quando começar outra. E isso, para que você tenha fé, você tem que estar orando e entender a vontade do Senhor. Você não pode se antecipar, porque se você se antecipar, você pode anular a bênção na sua vida antes que comece outra. Porque os planos de Deus é que uma bênção vá se emendando na outra e você não venha perecer. Seja uma bênção material, seja uma bênção espiritual, não importa. Os planos de Deus é para o nosso bem e não para a nossa destruição. Eu vou ler uma passagem que está em Lucas 11, que fala sobre aquele homem que foi à meia-noite bater na porta do seu amigo, pedindo pão, porque ele estava com visita. E diz assim, no versículo 7, imagine que o amigo responda lá de dentro: não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar pães. Jesus disse: eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Seguindo o exemplo dessa história, que diz que esse homem ele saiu à meia-noite para buscar algo que ele estava precisando. Você já parou para pensar como era naquela época, à meia-noite? Se hoje em dia, com iluminação, postes, tem câmeras de segurança, alarme, você pode ligar para a polícia a qualquer hora, você não sai à meia-noite? Nos dias de hoje, é difícil você ver, pelo menos pessoas de boa consciência, pessoas de bom caráter, não saem à meia-noite aí sozinho. E você imagina nessa época, à meia-noite, sem iluminação adequada, não tem polícia, pode até ter, mas você acha que você gritar eles iriam te ouvir? Não iriam te ouvir. Então poderia ter ladrões, saqueadores, pessoas para lhe fazer o mal. Mas mesmo assim, ele sabia da sua necessidade e ele teve coragem de ir até onde ele receberia a resposta, até onde ele receberia, por exemplo, aquele milagre. Talvez ele não tinha pão para comer, mas por causa que ele recebeu visita, ele precisava de algo. Então ele foi em busca daquilo. E aí ele bateu incessantemente e o seu amigo de primeira não quis dar. Mas aí Jesus fala que para quem bate e a porta será aberta. Então para todos aqueles que pedem, receberão. Então que nós possamos ser como esse homem que não ficou pensando: será que lá está escuro? Oh meu Deus, será que lá tem ladrão? Não, ele teve coragem. Se Jesus usou esse exemplo, ele poderia ser um homem de bom caráter, um homem de fé, pediu ajuda ao Senhor e foi pelo caminho, porque ele precisava de algo. Então que nós possamos orar ao Senhor, ter coragem. Muitas vezes nós podemos estar tristes, com medo, com dúvida, mas a gente deve pedir ao Senhor: Senhor, eu tenho fé, mas me ajude a aumentar a minha fé. Me ajude a aumentar a minha fé para que eu possa me levantar e louvar ao Senhor.
Me ajude a me levantar para que eu possa adorar o teu santo nome. Muitas pessoas deixaram de fazer exercer os seus ministérios. Muitas pessoas deixaram de fazer coisas que faziam para o Senhor. Mas que nessa noite você possa ter fé e pedir ao Senhor, aumenta a minha fé, para que eu possa fazer mais e mais para a tua honra e para a tua glória. No Salmo 126, no versículo 5, diz que aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltaram cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Aqui nós vemos uma ação e o estado com que a pessoa que fez essa ação estava. Por exemplo, a ação de semear. E que estado essa pessoa estava? Ela estava chorando, ela estava passando por alguma tribulação, ela poderia estar triste, ela poderia estar com qualquer coisa, mas ela fez a ação que foi de semear. E aí o Senhor fala assim, que essa pessoa faça a colheita com alegria. E fala assim também, aqueles que saíram chorando, eles mesmo chorando, em prantos, muitas vezes passando por inúmeras situações, muitas dificuldades, eles tiveram coragem para sair e levar a semente para semear. E aí o Senhor fala, eles voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Então nós devemos ter força e pedir mais fé ao Senhor para que nós possamos agir para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não adianta você só ficar no seu quarto, sentado no seu sofá, pedindo, Senhor, me ajuda. Ele vai te ajudar, Ele está ouvindo as suas orações. No domingo nós vimos uma palavra que o Senhor ele tem contado cada lágrima. O Senhor sabe por tudo que por tudo que você tem passado. Só o Senhor sabe. É Ele que conhece o mais profundo do seu interior. Então, peça ao Senhor força para que você possa orar, para que você possa clamar, para que você possa pedir, porque os planos de Deus, eles estão sobre as nossas vidas. Só que nós devemos ter coragem para trilhar esse caminho, para agir, igual está escrito no Salmo 126. As pessoas, vendo o contexto do Salmo, as pessoas estavam passando por grande atribulação, estavam passando por perseguição, mas o Salmo fala que elas se levantaram e agiram, elas semearam. Então que você pare de querer ficar paralisado por causa das coisas, mas que você possa ter força para semear, porque lá na frente você vai colher, porque o Senhor tem grandes coisas para a sua vida, o Senhor tem grandes coisas para a sua família, o Senhor tem grandes coisas para a sua casa, e por isso você precisa crer. Então, em tempos como este, nós vamos enfrentar de novo uma quarentena que provavelmente acaba daqui a 15 dias, ou não. Só o Senhor sabe. E a gente não deve se paralisar por causa disso. A gente deve continuar semeando. E hoje em dia, a gente pode semear na internet, a gente pode semear... Sabia que você pode abrir a sua janela e falar assim, bom dia para sua vizinha, e começar a semear a palavra de Deus sobre a vida dela. Você pode semear da sua casa, porque... no século que nós estamos vivendo, há tanta tecnologia, há tantos avanços, que o Senhor tem nos dado estratégia para anunciar a palavra dele. Se você não sabe o que compartilhar, pede para o pastor, ele tem tantas artes, tantos vídeos da igreja, tem tantas coisas, tantos materiais. Até no nosso canal do YouTube tem playlist de louvor, tem tantas coisas que você pode sair compartilhando para todos os seus amigos, sair compartilhando até para os atendentes da TIM que ficam mandando mensagem. Você pode sair semeando isso, porque o Senhor recompensará a sua fé e o Senhor fará com que essas sementes brotem. E aí nós devemos confiar no Senhor e confiar nas suas promessas, pois onde nós iremos se só Ele tem as palavras de vida eterna? E isso nos mostra que só a nossa confiança deve estar só nele.
Então, que nós possamos confiar e estar firmes nessas promessas. E assim como na passagem de Marcos 9, em que o pai teve coragem de pedir novamente a Jesus para fazer aquele milagre, que a gente tenha coragem de pedir quantas vezes forem para Jesus operar um milagre em nossas vidas. Porque o Senhor operará no tempo dele, porque o Senhor é bom o tempo inteiro. E todas as coisas elas vão cooperar para o bem de cada um de nós que o ama. E assim, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.